aula hoje será sobre anticorpos. Os anticorpos são proteínas produzidas por células especiais do nosso corpo, que são os linfócitos B e os plasmócitos, que são os linfócitos B depois de ativados. E eles vão ser ativados quando eles reconhecerem um antígeno, quando eles entrarem em contato com uma determinada substância, que seria um corpo estranho ao organismo, e que a partir daí a gente deflagra uma resposta imunológica que a gente chama de resposta imunológica humoral. Humor quer dizer líquido, então é uma resposta do líquido, porque os anticorpos primeiramente foram descobertos em líquidos, né, no plasma sanguíneo, por exemplo. Hoje a gente sabe que tem anticorpos em vários lugares, inclusive em secreções como saliva, você consegue ter anticorpos uh, no leite materno, você tem vários tecidos, não só no sangue, não só no plasma. Né? E, e esses anticorpos eles são capazes de reconhecer antígenos. Os antígenos são substâncias presentes, por exemplo, em micro-organismos como bactérias, vírus, protozoários, ou mesmo um antígeno pode ser uma toxina, como um veneno de cobra, um veneno de uma planta, alguma coisa assim. Você pode, a partir do contato com esse agente agressor, você pode começar a desenvolver anticorpos que vão se ligar a esses antígenos e a partir daí a gente vai deflagrar algumas respostas de defesa. A ligação do antígeno com o anticorpo forma uma estrutura que a gente chama de imunocomplexo. Então, nessa imagem, vocês estão vendo aí pode ser um vírus, por exemplo, e esses anticorpos, que são essas estruturas aí com forma de um Y, elas estão se ligando a alguma estrutura desse vírus, por exemplo, algumas proteínas, pode ser proteínas do capsídeo viral ou do envelope viral, e aí a gente está formando então o imunocomplexo. Então a gente está vendo a formação de alguns imunocomplexos com os anticorpos que foram produzidos contra esse vírus que vocês estão vendo aí na imagem. O imunocomplexo ele acontece a partir da ligação do antígeno e do anticorpo. Então o anticorpo vai se ligar ao antígeno numa região específica que a gente chama de epítopo ou determinante antigênico. Esse encaixe do antígeno com anticorpo, ele é do tipo chave fechadura, ele tem que ser um encaixe perfeito. Então, cada anticorpo ele vai reconhecer especificamente um determinado antígeno. Por isso que quando você toma, por exemplo, uma vacina contra a gripe, ele não vai te proteger contra sarampo, assim como a vacina do sarampo não vai te defender contra o coronavírus. Então, para cada tipo de agente agressor, você vai produzir um tipo de anticorpo diferente e o que muda de um anticorpo para o outro é exatamente o encaixe. Se o encaixe for perfeito, chave e fechadura, esse anticorpo vai reconhecer o antígeno, vai se ligar a ele e vai formar um imunocomplexo. Nessa imagem, a gente pode ver uma das funções do anticorpo, que eles podem ser encontrados, além de soltos pelo plasma, eles podem ser encontrados também na superfície de células imunológicas. Então, nessa imagem, vocês estão vendo o linfócito B, a célula B, e ela tem anticorpos como se fossem receptores de superfície. E por conta disso, ela consegue reconhecer essa bactéria. Então, o encaixe do anticorpo que está na membrana do linfócito B serve como uma mãozinha, como se fosse uma forma dela pegar o antígeno. Isso vai favorecer o reconhecimento desse antígeno, isso vai ativar esse linfócito B. Esse linfócito B agora, quando ele reconhece esse antígeno, por causa do encaixe chave-fechadura com o antígeno da bactéria, o anticorpo do linfócito B com o antígeno da bactéria, isso vai deflagrar a ativação do linfócito B, ele vai se diferenciar em plasmócito, ele vai sofrer expansão clonal, e aí ele vai começar a produzir um monte de anticorpo contra exatamente essa bactéria. Então, o anticorpo que vai ser produzido vai ser específico para essa bactéria, nesse caso, nesse nosso exemplo. Tá? Então, por isso que você tem uma resposta
adaptativa ou específica, uma resposta especificamente contra esse agente agressor, que nesse caso é uma bactéria, mas podia ser uma toxina, como toxina do Clostridium botulinum, a toxina botulínica, a toxina do tétano, né, do Clostridium tetani, a toxina tetânica é uma toxina que pode ser reconhecida por anticorpos, por isso que a gente vacina as pessoas contra o tétano antes dela ter o tétano. Agora, caso ela não tenha sido vacinada e ela desenvolveu tétano, ou mesmo antes de desenvolver o tétano, a gente pode dar o soro antitetânico. O soro antitetânico é anticorpo, não é a vacina. A gente está dando anticorpo para o paciente, produzido anteriormente, provavelmente por um cavalo, e esse anticorpo é que daí agora vai no sangue da pessoa começar a reconhecer a toxina e vai tentar combater né, esse agente agressor, que nesse caso é um veneno, é uma toxina produzida por um micro-organismo. Mas podia ser também uma peçonha de cobra ou um veneno de uma planta. Tá? Ou podia ser também um vírus, né? Ou podia ser uma bactéria. Ou seja, os anticorpos eles vão reconhecer e vão se ligar especificamente ao antígeno que ele foi criado para reconhecer. A ligação a região onde ocorre a ligação do antígeno com o anticorpo, a gente chama de epítopo. Epítopo ou determinante antigênico. É a região de encaixe, é aquela região lá seria a fechadura. Após um primeiro contato com o antígeno, esse linfócito B que entrou em contato com o antígeno, ele vai se tornar um linfócito B de memória. Originalmente, após sair da medula óssea, o linfócito B ele é virgem, ele ainda não encontrou o antígeno que ele nasceu para encontrar. Porém, se em algum momento da vida esse linfócito B ele encontra com o antígeno que ele nasceu para encontrar, ele a partir desse momento ele fica ativado, ele vai se transformar num plasmócito, ele vai sofrer expansão clonal, então você vai produzir milhões de cópias daquela célula, e a partir daí, depois que você já tem toda essa produção de anticorpos, né, por conta dos plasmócitos, toda essa diferenciação e ativações e expansão clonal, em algum momento, alguns desses linfócitos B, eles vão se tornar linfócitos de memória. Esses linfócitos B de memória, eles também conseguem reconhecer o antígeno, aquele mesmo antígeno original que ativou o linfócito B virgem, porém, quando ele é um linfócito B de memória, ele consegue se diferenciar em plasmócito e sofrer expansão clonal e iniciar a produção de anticorpos de uma maneira muito mais rápida do que na exposição primária. Então, na exposição secundária, é muito mais difícil que você seja colonizado, que você sofra a infecção. Você pode até entrar em contato com o patógeno, mas se o seu linfócito B de memória reconhecer esse patógeno, por exemplo, ele vai começar a produção de anticorpos numa quantidade tão grande, em pouquíssimas horas, que muito provavelmente você não vai pegar essa doença. Na primeira exposição, ele pode levar dias para produzir uma quantidade suficiente de anticorpos. E é por isso que muitas doenças você pega a primeira vez. Primeira vez que você entrou em contato com aquele antígeno, né? Pode ser, por exemplo, uma proteína de uma bactéria ou de um vírus, aquele patógeno ele vai conseguir te colonizar. Depois de um tempo, você tem uma quantidade bem grande de anticorpos, é muito provável que você consiga debelar essa infecção mais facilmente. Mas numa segunda exposição contra esse mesmo agente, é muito provável que em poucas horas você já tenha uma produção maciça de anticorpo e que daí isso inviabilize a colonização e você não vai ficar doente. Isso é todo o princípio, por exemplo, da vacina. A gente simula uma exposição primária para que você produza linfócitos de memória e com isso, quando você for desafiado de verdade pelo patógeno, você acaba não pegando a doença. Esse gráfico ele mostra exatamente isso. Aqui nós temos a concentração de anticorpos no plasma e aqui nós temos o tempo em semanas.
Então, numa exposição primária, você pode levar 2, às vezes 3 dias ou mais para iniciar a produção de anticorpos. Ao final de uma semana, 10 dias mais ou menos, você já tem uma quantidade grande de anticorpos, mas depois também, daqui para frente, você vai ter uma diminuição na quantidade de anticorpos, a ponto de que depois de 4 semanas ou 6 semanas no máximo, você praticamente já não tem mais anticorpos para te defender contra aquele agente agressor. Entretanto, os plasmócitos, os linfócitos B, que se transformaram em linfócito B de memória, se eles forem expostos de novo ao mesmo antígeno, a gente chama isso de exposição secundária, você já vai começar a produção de anticorpos logo no primeiro dia, em poucas horas. Ao final do primeiro dia, você já tem uma quantidade muito grande de anticorpos, às vezes até mais do que a quantidade que você tinha depois de 10 dias numa exposição primária. Após 2 dias, você consegue ter uma quantidade muito, muito, muito maior, às vezes cerca de 5, 6 vezes maior do que a quantidade que você tinha originalmente numa exposição primária. E com um detalhe, dessa vez, na exposição secundária, a concentração de anticorpos demora vários meses para diminuir até níveis muito baixos, níveis indetectáveis. Você ainda consegue encontrar anticorpos numa exposição secundária, às vezes 4, 6 meses após aquele momento inicial da exposição secundária. Veja que aqui nós temos uma escala que não é decimal, né? Ela tá exponencial. Você tem aqui 8, 16, 32, 64, aqui está errado o número, 128. Então, assim, a diferença de quantidade de anticorpos de uma exposição primária para uma exposição secundária, às vezes é na ordem de 5, 6, 8 vezes mais quantidade de anticorpos produzidos e num período muito mais curto. Por isso, isso acaba inviabilizando a colonização e você fica doente numa exposição secundária. Então, isso funciona muito bem para alguns tipos de patógeno, para alguns tipos de doença. Uma outra característica importante é que na exposição primária, o anticorpo que a gente encontra em grande quantidade é do tipo IgM. IgM quer dizer imunoglobulina mu. Mu é uma letra grega. E imunoglobulina é sinônimo de anticorpo. Então, o tipo de anticorpo característico de uma exposição primária é exatamente o IgM. Numa exposição secundária, o anticorpo mais abundante produzido é o IgG, a imunoglobulina gama. E o IgG, ele tem essa característica de ter uma duração muito longa, ele vai durar meses. E ele vai acabar te protegendo até contra outras infecções subsequentes, né? Como a concentração demora para cair, se você entrar em contato mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, você não vai nem levar horas para a produção de anticorpo, porque eles já estão presentes em grande quantidade no plasma. Então, aqueles antígenos que a gente se expõe frequentemente, a gente já naturalmente tem uma quantidade grande de imunoglobulina no nosso corpo para nos proteger, porque toda vez que você entrar em contato com ele, é uma nova exposição secundária, e você vai produzir mais imunoglobulina e ela também vai te proteger da próxima exposição. Na exposição secundária, a gente produz outros tipos de anticorpos, não só o IgG. A gente produz IgA e IgE também. A gente usa esse tipo de característica dos anticorpos até para determinar em que momento você se expôs a um determinado antígeno. Por exemplo, se eu fizer um exame e descobrir que você tem uma concentração alta de IgG, isso significa que você está tendo uma exposição secundária, você provavelmente está protegido contra aquele agente agressor. Entretanto, se você encontrar uma quantidade grande de IgM, isso significa que você teve uma exposição recente. E por causa disso, é bem provável que você possa pegar a doença. Ou ainda que você não tenha sinais e sintomas, você pode estar transmitindo o vírus naquele momento. É o caso do coronavírus. A gente sabe que algumas pessoas elas